Bom dia, gente! Eu, Cleane Fontinelli, já estou de volta com o programa Corpo e Estilo de Vida. Esse programa que tem como propósito deixar as suas manhãs do sábado e do domingo mais esclarecedoras com assuntos diversos sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. E se você quiser ficar mais bonito ou bonita, é só ficar ligadinho no nosso programa, porque aqui ensinamos todos os segredos para você ficar com a saúde em alta. Confiram agora o nosso programa que só está começando. Bom, mais uma vez estou aqui ao meu lado com a doutora Remédios e hoje ela vai participar aqui do nosso programa, mas vamos também ter a participação de alguns telespectadores tirando as suas dúvidas sobre reprodução humana. Não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Isso mesmo, Cleane. Bom dia a todos. Então vamos escutar a primeira dúvida? Vamos lá. Doutora Remédios, é verdade que a mulher que tem o útero emborcado ou invertido tem dificuldade para engravidar? Bem, o útero invertido ou emborcado, como as mulheres leigas falam, por si só não é um fator de infertilidade. A posição do útero não interfere na entrada do espermatozoide pelo útero para que ele consiga alcançar o óvulo na trompa. A relação do útero invertido com infertilidade é quando ela tem alguns outros comemorativos. Tipo o quê? A gente descobre que o útero dela é invertido porque ela tem um histórico de ter muita cólica no período menstrual, de ter dor no baixo ventre nas relações sexuais. E isso já é sugestivo para a gente de endometriose. Então, quando o útero é invertido e por conta disso a gente chega ao diagnóstico que a mulher tem endometriose, aí a questão do fator infertilidade não é por conta do útero, mas sim da endometriose. Muito bom. Então, aproveitando ainda essa linha da reprodução humana, doutora, o que acontece, né? O que tem de evolução quando é relacionado aos casais soro-discordantes, que têm o HIV, ou então que têm HPV, algumas doenças sexualmente transmissíveis? Quando a gente fala de casais soro-discordantes em reprodução assistida, são os casais em que um tem o vírus e o outro não tem, com relação principalmente a HIV, hepatite B e hepatite C. A HPV não é um fator limitante para a gravidez pelos métodos naturais, né? A hepatite B, C e o HIV, que são doenças sexualmente transmissíveis, aí a gente não pode estimular que o casal tente uma gravidez espontaneamente, porque existe o risco de contaminação para o outro parceiro quando só um tem a doença, né? Então, no caso dessas doenças, você pode optar pelas técnicas de reprodução assistida, ou de baixa complexidade, no caso a inseminação intrauterina, quando a mulher não tem nenhum problema na trompa e o homem não tem nenhum problema no sêmen, ou pela fertilização in vitro. Nesse caso, se quem tem a doença é o homem, esse sêmen ele passa por vários processos de lavagem para que esse vírus seja separado dos espermatozoides, para que quando, no caso da inseminação, o espermatozoide seja injetado dentro da mulher, ele não cause nenhum tipo de contaminação para a mulher, para que também quando o bebê nascer ele não nasça contaminado. E a fertilização in vitro é mais fácil ainda, porque o espermatozoide passa pelo mesmo processo de lavagem e você vai juntar o espermatozoide com o óvulo, dependendo do uso dessa técnica, dependendo do outro fator de infertilidade do casal. Se, por exemplo, a mulher tem problema de ovulação ou ela tem problema na trompa. Agora, e hepatite B e hepatite C também é feito do mesmo jeito. Quando quem é a contaminada é a mulher, o homem é que tem que se proteger. Então, com relação ao tratamento, se ela não tem nenhum outro fator de infertilidade, é só também a gente colocar
o sêmen dentro do útero dela, no caso da inseminação, ou da fertilização in vitro também. Muito bom, doutora. Temos mais outra dúvida de uma telespectadora que entrou em contato com a nossa produção e ela gostaria muito de que você respondesse a pergunta dela. Ok, vamos ver então. Doutora Remédios, quantas mulheres que tiveram menopausa precoce, o que elas têm que fazer para ser mães? Menopausa precoce, a gente usa esse termo quando a mulher deixa de menstruar antes dos 40 anos de idade. Mas algumas mulheres antes dos 40 anos, elas ainda menstruam normal e não conseguem engravidar. Não porque já estejam na menopausa, mas sim porque a reserva ovariana, como a gente chama, a quantidade de óvulos disponíveis para ela engravidar está diminuída. Então, a opção nesse caso seria o tratamento de fertilização in vitro com doação de óvulos de outra mulher mais jovem. Bom, doutora, e no caso dos homens que têm a azospermia, que é a ausência do espermatozoide no sêmen, que causa infertilidade, o que eles devem fazer para que a mulher realize o seu sonho de ser mãe? Cleane, a azospermia, como você mesmo já destacou, a ausência de espermatozoide no sêmen. Ele tem relação sexual normal, tem ereção normal, ejacula, só que no ejaculado não tem sêmen. Existem várias causas para a azospermia, uma delas é a obstrutiva, quando, por exemplo, o homem fez vasectomia, casou de novo, ou às vezes até dentro do próprio casamento quer engravidar de novo, quer ter outro filho. Ou quando é alguma causa hormonal, ou quando a gente diz é uma causa idiopática, a gente não sabe o motivo. Nesse caso, ele pode passar por uma punção do testículo, que é tipo uma biópsia, para ver se nessa punção é encontrado espermatozoide. Quando a gente tem o resultado dessa punção positiva, então o casal pode ser submetido a uma técnica de fertilização in vitro, para que esse espermatozoide captado na punção seja utilizado para fertilizar os óvulos. Essa punção ela pode ser feita antes, diagnóstica, ou pode ser feita no ato do tratamento, mas com uma ressalva. Quando a gente não sabe se vai encontrar ou não o espermatozoide no testículo, é bom que a gente já tenha um sêmen reservado, no caso, sêmen doado de banco de sêmen, para que, quando a gente captar os óvulos da mulher, a gente não corra o risco de não ter espermatozoide para fertilizar os óvulos. Então, você já tendo uma quantidade de sêmen congelado, doado, reservado, é mais seguro. Mas existe, sim, essa possibilidade, né? E temos agora mais outra pergunta. Doutora Remédio, o que as mulheres que têm câncer poderiam fazer para ter filhos antes do tratamento da quimioterapia ou da radioterapia? Pessoas com câncer, no caso, quando é o homem, ele descobre que tem algum tipo de câncer que vai ter que passar por quimioterapia ou por radioterapia. A gente sabe que a quimioterapia é uma medicação que é feita na veia, que ela é para matar as células cancerígenas, só que ela não sabe essa diferença, ela mata as cancerígenas e também mata muita célula saudável. Então, para evitar que a fertilidade do homem seja comprometida, o ideal é que, antes que ele passe pelo tratamento, ele congele uma amostra de sêmen boa, para que quando ele passar por todo o tratamento, que ficar bom ou pelo menos melhorar, ele possa correr atrás do sonho de ser pai, principalmente se nesse momento ele ainda não é casado ou não tem uma companheira que ele acha que vai ser a mãe dos filhos dele, mais um motivo para ele armazenar esse sêmen, para que quando toda a tempestade passar, a gravidez possa ser feita com o uso dessa amostra de sêmen armazenada. Quando no caso é a mulher, principalmente no caso do câncer de mama, pode ser feito como a gente chama, um ciclo de urgência, antes dela entrar no tratamento, de ela passar por um processo de estimulação, para que os ovários dela produzam os óvulos e a gente faça essa captação e guarde ou ainda em óvulo, congelando os óvulos, ou já em forma de embrião. Já faz a fertilização do óvulo com o espermatozoide do marido e guarda esse embriãozinho congelado, para que depois do tratamento a gravidez também se torne possível para ela, como também em outros tipos de câncer, né?
Muito bom. Então, gente, se você quiser participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, é só entrar em contato com o nosso e-mail, cleanefontinelli@hotmail.com ou corpoestilodevidasbt@hotmail.com. Eu tenho certeza que a doutora Remédios, assim como os outros médicos que participam do nosso programa, vão ter o grande prazer em responder a sua dúvida. Obrigada pela sua participação, doutora, e até a próxima oportunidade. Obrigada a você e obrigada mais uma vez a todas as telespectadoras. E é sempre um prazer tirar essas dúvidas de vocês aqui. Viemos aqui no Salão Lourdes de Linhares e vamos conversar com a própria sobre algumas dicas de como deixar a mulher mais bonita. E ela vai mostrar aqui uma maquiagem bem bacana, não é, Lourdes? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, vou mostrar aqui uma maquiagem para vocês, simples de fazer, né? Uma maquiagenzinha atual, com olho mais escuro, boca nude, proposta para a noite, para as mães moderninhas, né? E básica, que todo mundo pode fazer, vai poder até fazer em casa e está na moda. É isso aí, então vamos conferir agora todos os momentos de toda a aplicação da maquiagem. Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral. O primeiro passo é escolher o corretor ideal, né? Eu trabalho com corretores. Então tem uma gama de cores aqui, desde da correção para olheiras, blush e tons de pele, né? Tonalidade de pele. Então eu escolhi para ela o B5, que é um tonzinho mais bronze. Ela tem a pele bronzeada. Então pronto, o primeiro passo é escolher bem a base ou o corretor. Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Agora eu estou usando aqui um corretivo para ela, um corretivo laranja. Ela não tem muitas olheiras, mas vou passar um corretivozinho, tá? Estou usando no tom laranja. Só para deixá-la mais saudável mesmo. O corretivo sempre vai dar esse aspecto de mulher descansada, né? Mesmo para as que não têm muita olheira, é interessante usar, porque deixa a pele bem mais descansada. É um truque. E agora eu vou começar o olho dela. Tô aplicando aqui um prime. A função do prime, para quem não sabe, é fixar as sombras, né? Dispensa o spray fixador. E essa escolha da tonalidade da sombra? Olha, hoje o maquiador, ele faz as escolhas de acordo com os acessórios. Mas hoje a maquiagem está muito versátil. O que não se deve fazer é combinar a cor do olho com a cor da roupa, né? Hoje a gente já tem isso como fora de moda, nada atual. Então você pode fazer a escolha de acordo com a tua necessidade, com o teu humor, né? Com o que você está vivendo no momento, né? Existem padrões, claro, mas assim, hoje é escolhido mais mesmo pelos acessórios, nunca pela roupa. Estou fazendo aqui um douradinho nela, iluminando bem o canto do olho, para fazer um esfumaçado na parte externa do olho. Bem, aqui eu tô fazendo um esfumaçado com o dedo, para as pessoas verem que também é prático. A gente tem as formas pessoais de maquiar. Existem vários pincéis. Eu tenho uma forma particular, adoro maquiar com o dedo, tá? Então, existem critérios. Para quem vai maquiar com o dedo, tem sempre que maquiar de fora para dentro, tá? Para dar um esfumaçado bacana, em movimentos circulares. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op.
vamos conferir o resultado de como a Nájila ficou. Ela que é mãe vai passar o final de semana mais bonita, pronta para ir a qualquer ocasião, seja um jantar, um almoço, ir ao cinema com o marido e o seu filho, não é, Nájila? Isso mesmo. Então, você arrasou, Lourdes, adorei. Obrigada. Mas assim, foi uma maquiagem simples mesmo, bem descontraída para ela ir para um almoço ou para um jantar, né? Dá para as duas ocasiões. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma coisa muito simples, mas espero que tenha contribuído para que vocês, nesse final de semana, possam estar maquiadas. E aí, gostaram? Eu volto já com mais novidades. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Homens e mulheres que percebem que a queda do seu cabelo tem aumentado. Ou então, principalmente os homens que já têm aquele início de calvície, agora tem tratamento. E hoje vou conversar com a fisioterapeuta doutora Emanuele Moretti, ela que acabou de fazer um curso excelente na área de terapia capilar e vai falar um pouquinho todos os segredos para ficar mais bonito e ter os seus cabelos recuperados de volta, não é? Tudo bem, doutora? Bom dia. Olá, Cleane, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tratamento novo, né? A terapia capilar que está vindo com tudo hoje em dia. Então, qual a indicação, assim, a partir de qual momento a pessoa deve se preocupar, que percebe que o cabelo está caindo em excesso, quando procurar um tratamento para a terapia capilar? Pronto, quando o paciente já começar a notar, tanto o homem quanto a mulher, uma queda um pouco maior, já pode estar procurando, porque é normal cair de 50 a 100 fios por dia. Aí muitas pessoas acham que o cabelo está caindo demais. Não, quando excede isso é que você tem que começar a se preocupar. Existem N fatores para ter a queda do cabelo, né? Pode ser genético, pode ser uma oleosidade no couro cabeludo, pode ser algum tipo de dermatite seborreica, pode ser uma alopécia mesmo, tem vários tipos de alopécias. E então, tipo assim, hoje em dia a gente está tratando isso com a terapia capilar. E aí você retarda muito também a cirurgia de implante capilar, né? Hoje em dia você consegue retardar essa cirurgia só com a terapia. Como é que é essa terapia? O paciente vem ao consultório, faz uma avaliação comigo para poder eu ver qual que é o tratamento realmente indicado para ele, qual o problema dele, né? Dar o diagnóstico dessa queda do cabelo e posteriormente a gente começa o tratamento. O tratamento dura no mínimo 3 meses. Ele vem uma vez por semana no consultório fazer a terapia, que é baseada com vários produtos, com peelings capilares, máscaras nutritivas, desencruste, que é um produto que a gente usa para poder estar tirando essa oleosidade do couro cabeludo, e vários aparelhos da fisioterapia, como o derma roller, um LED, o laser, o endermologia,
né? Então, na fisioterapia, a gente tem um leque de aparelhos para estar estimulando esse couro cabeludo, para estar aumentando a circulação do local. Posteriormente, vai estar aumentando a irrigação desse couro cabeludo, né? Então, vai estar aumentando o número de células no bulbo capilar e o cabelo vai estar crescendo mais forte, saudável e diminuindo a queda. Como também vai estar tratando a oleosidade, a caspa, a seborreia, que você vai tratar com a terapia também. E muitas vezes o cabelo pode ser genético, a queda, como também pode ser por conta de uma oleosidade. Aí o cabelo cai, porque é normal o cabelo cair, porque ele tem um ciclo, né? Que ele nasce, ele cresce, depois ele cai, logo depois cresce outro. E com a oleosidade, muitas vezes esse cabelo não consegue crescer novamente, empata com que o cabelo, né, cresça e ele pode começar a entrar num processo de miniaturização, que ele vai ficando tão fraco, vai diminuindo tanto o número de células nesse bulbo capilar, ao ponto dele diminuindo, ao ponto de uma hora ele não crescer mais, ele morrer, esse bulbo capilar. Então, com a terapia, a gente vai estimulando isso e vai fortalecendo esse cabelo e ele passa a crescer, né? Se ainda existe folículo ali, se ainda existe bulbo, a gente consegue fazer com que ele cresça. E eu gostaria de saber quantas sessões são necessárias, né? Porque quem está em casa de repente acha que só uma, duas, vai depender da avaliação. Eu só fecho o tratamento se o paciente se comprometer a vir pelo menos 3 meses. Isso dá o quê? 12 sessões, já que é uma vez por semana. Mas o ideal da terapia é de 3 a 6 meses, porque o cabelo normal cresce 1 centímetro ao mês. Então, só a partir mais ou menos da 8ª sessão é que o paciente vai começar a ver resultado. Antes disso, ele não vai ver e vai dizer que o tratamento não funciona. Mas, junto a isso, ele tem também a linha que eu trabalho, uma linha de terapia capilar, para ele estar usando em casa, já que ele só vai vir uma vez por semana, para ele estar lavando os cabelos todo dia. Uma dica que eu dou também a maioria das pessoas, quando o cabelo começa a cair, elas têm medo de pentear, porque acham que vai aumentar a queda. Elas param de lavar o cabelo todo dia, achando que a lavagem vai cair. É o contrário. Quando elas fazem isso, aí é que cai. Porque o fato de você estar lavando o cabelo todo dia, você está estimulando. Quando for lavar, você tem que massagear bem o couro cabeludo, para estar estimulando, aumentando a irrigação no local. E tá escovando bastante o cabelo. Então, a dica que eu dou, que se o cabelo começou a cair, comece a lavar todos os dias, principalmente com um shampoo, um condicionador, né? Uma linha adequada. E tá escovando bastante esse cabelo, que é para estar estimulando esse couro cabeludo. Então, além dessas dicas que você acabou de deixar aqui clara aqui para os nossos telespectadores, outros cuidados a mais para prevenir essa queda de cabelo? Pronto, fora tá lavando, tá escovando, você tem que ter bastante cuidado com o que você usa nos salões de beleza. Você está procurando um salão que seja realmente responsável, que não esteja usando, né, produtos que façam cair o cabelo. Normalmente pacientes também pós, né, câncer, né, pós tratamento de CA, tem uma queda excessiva do cabelo, mas a terapia também trata pós-CA, a gente consegue estimular bastante isso. Então, as dicas que eu dou é basicamente essa: usar o produto certo, tá lavando o cabelo todos os dias e tá massageando bastante, escovando. E quando houver um excesso, você vê que o cabelo está diminuindo o volume dele, você procura um terapeuta capilar e a gente está vendo o que ele está podendo fazer, dá o diagnóstico certo e o tratamento correto. Fala um pouquinho como é feito esse pós-operatório do implante capilar. Pronto. Dependendo do tipo de calvície, a gente pode estar tratando só com a terapia, que aí vai ter resultados fantásticos. Dependendo, se você já tiver uma calvície cicatrizada, que a gente chama, é quando não existe mais nenhum cabelo naquela região. Normalmente os homens, quando tem aquelas entradas, né? Quando ele não tem mais nenhum folículo, não tem como a gente estar recuperando com a terapia. Aí, esse caso, já parte para o implante. Então, eu trabalho com a equipe multidisciplinar, com dermatologista, com cirurgião plástico. Então, estou sempre estando em contato, estou indicando para o outro. Associado à terapia, você pode estar usando algum medicamento, alguma coisa também, dependendo do caso. E no caso do implante, a gente pode estar tratando esse paciente, fazendo um pré-operatório para estar estimulando já esse cabelo, aumentar o volume dele de onde ainda existe cabelo ali. E, posteriormente, estar fazendo pós-operatório. Tanto para fazer a parte da fisioterapia mesmo, para desinchar mais rápido, para voltar, né? Desinflama mais rápido e voltar ao normal o quanto antes. Mas depois você dá a continuidade para manter aquele implante, né? Com a terapia você continua depois no pós-operatório.
É isso aí, doutora. Só tenho a agradecer pela sua participação no nosso programa. Além de ser uma grande fisioterapeuta, é minha amiga também. E falou super bem. Eu tenho certeza que quem está em casa realmente entenderam tudo que a doutora Manuele Moretti falou. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato através dos telefones que estão na tela. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E você será sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. É sempre bom falar de beleza e é por isso que mais uma vez estou aqui no consultório do Dr. Fabiano Magacho. E ele vai falar sobre CO2 fracionado, os benefícios e tudo mais. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Sim, o laser de CO2 fracionado é hoje um dos mais procurados, principalmente pelas pacientes que fazem rejuvenescimento, que querem fazer o rejuvenescimento da face. Embora ele tenha diversas indicações, isso tem sido o xodó hoje das pacientes, né? Então, doutor, quais são as indicações? A partir de quantos anos a pessoa pode fazer, né, o CO2 fracionado e por conta de quê? O aparecimento de manchas, cicatrizes, rejuvenescimento? Por provocar uma lesão simplesmente local na pele e no subcutâneo, no local onde nós vamos ter a patologia, isso não tem problema de idade, o paciente pode fazer isso com qualquer idade. É importante só definir qual a patologia que nós vamos tratar, e aí isso sim vai definir a idade. Pode ser desde os 16, 17 anos, no caso de uma cicatriz, por exemplo, até pacientes de 70, 80 anos, no caso de um rejuvenescimento mesmo facial completo. E como é feito esse procedimento, o CO2 fracionado? Ele é feito de uma só vez, porque é um laser, né, que é usado. Isso, o laser de CO2 fracionado é um tipo de laser que tem, como o próprio nome diz, ele faz um fracionamento da energia, ou seja, ele não queima a pele como um todo, ele faz pequenas lesões na pele. Isso foi uma ideia introduzida há muito tempo já pelo Fraxel, há uns 10 anos ficou bem conhecido, por isso que eu falei até a marca, porque é bem conhecido. E a evolução disso daí, eles pegaram o laser de CO2, que é um laser que tem uma penetração maior do que o laser que era usado para o Fraxel, e fizeram ele na forma fracionada. Esse fracionamento, como ele deixa intervalos de pele sã e pele que não foi atingida pela queimadura do laser, faz com que a recuperação, que antes é de 15, 20 dias, se dê no máximo em uma semana, 8 dias, nos casos onde nós fazemos ele mais profundo. O procedimento é normalmente simples e ambulatorial. Quando é feito numa área extensa, em geral é feito com anestesia tópica, né, um gel de anestésico. O paciente fica um tempo, ele dá aquela adormecida na pele e o procedimento é feito com, não vou dizer assim, zero de dor, mas extremamente suportável. Quando nós estamos tratando uma estria especificamente, uma cicatriz, alguma coisa mais localizada, aí se pode fazer com anestesia local. Faça uma gotinha de anestésico naquela região, faz um bloqueiozinho da região, aí realmente o paciente não sente nada. As contraindicações principalmente são ligadas à anestesia e aí vai de paciente para outro. Gravidez não se faz por conta do estresse e do próprio anestésico, às vezes nós evitamos, mas basicamente assim não existem contraindicações muito abrangentes, são casos mais específicos. Obviamente que a paciente passa por uma consulta médica antes, para poder definir se existe alguma coisa especificamente, alguma doença de pele um pouco mais rara, alguma fotossensibilidade, algum tipo de coisa que impeça essa paciente de fazer o procedimento. Mas isso é verificado sempre caso a caso, não existe uma contraindicação, vamos dizer assim, muito abrangente. Praticamente todos os pacientes podem fazer cercados de alguns cuidados, às vezes um clareamentozinho da pele antes, um preparo da pele antes, cuidados para tomar depois, tudo isso nos casos específicos fazem com que praticamente todos os pacientes possam se beneficiar desse tipo de tratamento. Então, homens e mulheres que se submetem ao laser de CO2 fracionado, os cuidados que eles devem ter após o procedimento? O principal cuidado é sol. Nós estamos numa região onde a incidência solar é muito alta e isso, quanto mais profundo o tratamento, então se nós vamos tratar a cicatriz de acne, que hoje, ao meu ver, é um dos resultados
mais interessantes para a cicatriz de acne, com a recuperação extremamente rápida, ou seja, nós antigamente fazíamos procedimentos que levavam um mês com o paciente em casa, hoje ele leva uma semana podendo trabalhar, né? Ele fica com aquele rosto um pouquinho queimadinho, mas pode trabalhar normalmente, então é uma evolução de recuperação muito grande, com resultados muito bons. Então, as recomendações principais acabam ficando por conta de sol, justamente porque a recuperação é muito rápida e muito boa. O principal cuidado é sol. Lógico que tem algumas coisas específicas, porque o paciente tem que lembrar que está fazendo tratamento médico, né? Por mais simples que possa parecer, o paciente tem que lembrar que é um tratamento médico. Então, normalmente nós passamos um tratamento tópico, uma pomada, um creme com antibiótico ou com cicatrizante, dependendo do caso. Tudo isso é caso a caso. O geral, o principal cuidado que o paciente tem que ter é sol. Porque se você pegar sol em cima de qualquer queimadura, seja ela de laser, de peeling, ou mesmo uma queimadura por limão, qualquer coisa assim, se você pegar sol em cima, vai manchar, e aí é isso que a gente quer evitar, né? Então o sol é o principal cuidado. Bom, então eu só tenho a agradecer a você, Dr. Fabiano Magashi, por ter esclarecido tão bem sobre o laser de SO2 fracionado. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só entrar em contato aqui no consultório do Dr. Fabiano, que fica no Hospital Jório da Escócia. Um grande abraço e muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado a você, Cleane, obrigado a todos, bom dia. E aí, gostaram? Já já eu volto. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Olá, amigos! Mais uma vez estou aqui no Hospital Jório da Escócia e hoje vamos conversar com o Dr. Sisley, ele que é oftalmologista, e ele vai falar um pouquinho sobre o procedimento da cirurgia da catarata, de uma forma didática, para quem está em casa nos entender. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Cleane. Bom dia, público que nos está assistindo. Bom, eu queria falar um pouco do que aconteceu na cirurgia de catarata nos últimos 50 anos, né? Das duas maiores mudanças que transformou nos últimos tempos o procedimento de catarata no procedimento dos mais realizados em todo o mundo e com os resultados extremamente previsíveis. Nós temos uma taxa de sucesso de mais de 90% nesse procedimento. Aqui temos um modelo de olho, tá? E vou abrir aqui para ser melhor entendido. E tem que se entender que no olho humano existem basicamente duas lentes que formam o sistema óptico que projeta a imagem na retina, que capta e leva até o nosso cérebro. Essas duas lentes são basicamente a córnea, que tem cerca de 40 dioptrias, e por trás da íris, o cristalino. O que é a catarata, senão a opacificação? Aqui nesse caso, nós estamos mostrando o cristalino com sua forma e você vê que essa lente está opacificada. É mais ou menos o que acontece com
o processo da catarata. E o que é a cirurgia? Senão a substituição dessa lente por uma lente artificial. Nesse caso aqui, nós vamos apresentar aqui 2 modelos de lente que são colocadas. Obviamente, para ser mais didático, são lentes cerca de 50 vezes maior do que as lentes reais. Aqui temos 2 modelos de lentes. Vocês observam que nesse modelo inferior você vê zonas concêntricas, como se tivessem círculos dentro de círculos. Aqui é um padrão mais moderno, em que você tem uma abordagem de correção tanto para perto como para longe, tá? E nesse caso nós temos um padrão que nós chamamos de multifocal. E hoje nós temos o que nós chamamos das lentes dobráveis, né? E essas lentes dobráveis têm a grande capacidade de você colocar em um injetor. Esse injetor entra nessa incisão de apenas 2 milímetros e após entrar no olho, ela se abre de novo e se acomoda na estrutura que nós chamamos saco capsular, que é a estrutura que abriga o cristalino antes que a gente o retire, antes que ele se transformou em catarata. Eu queria aqui, Cleane, também falar de alguns exames que a gente normalmente faz para se preparar o paciente para a cirurgia de catarata, particularmente nos exames que são relacionados à nossa parte oftalmológica, não estou falando do pré-operatório. Então, quando a gente vai preparar um paciente para a cirurgia de catarata, você tem que pensar que hoje em dia a cirurgia de catarata não é só uma cirurgia para tirar o cristalino, é uma cirurgia também para corrigir oticamente, uma cirurgia que nós chamamos também de refrativa, tá? E para isso, o cálculo da lente a ser colocada é fundamental para um bom resultado. Para isso, a gente precisa basicamente, os 3 mais importantes seriam uma topografia de córnea, biometria do olho para o cálculo da lente e o terceiro, que é a avaliação da microscopia especular de córnea, avalia o endotélio, que é uma estrutura da córnea, que é essencial para a sua transparência. A princípio aqui, eu queria mostrar, aqui nós temos o topógrafo, tá? Aqui é uma imagem típica da topografia. O que é a topografia? Ela mostra os detalhes topográficos da superfície anterior do olho. Nesse caso, ele vai nos dar dados de curvatura, de astigmatismo e permitir, a partir desses dados, calcular a lente e determinar qual a incisão que nós vamos fazer nesse paciente. Bom, o doutor acabou de explicar sobre o topógrafo de córnea e agora ele vai falar sobre o biômetro, não é, doutor? Perfeito. Aqui nós temos o segundo exame que é de extrema importância para o cálculo da lente, tá? Que é a biometria do olho. A partir dessa biometria, a gente, através de cálculos, de fórmulas já calculadas, através de dados estatísticos, nós podemos determinar qual é a lente que nós vamos colocar no paciente. Aqui, por exemplo, é um biômetro com a tecnologia de interferometria laser. Durante muito tempo usou-se ultrassom, um ecobiômetro, para fazer a medida dessas lentes. Foi feito um desenvolvimento dessa tecnologia de interferometria laser e observado que ela tem um grau de precisão muito maior. E hoje, se fala em cirurgia de catarata, tem que se falar em precisão. Um erro de medida de apenas 1 milímetro pode gerar um erro de 3 dioptrias, ou seja, como assim, no popular, de 3 graus no resultado cirúrgico do paciente. Esse é o terceiro exame que é fundamental para você realizar a cirurgia de catarata, tá? Ele não faz o cálculo de nenhuma lente, nenhuma previsão, mas faz uma coisa extremamente importante. Ele faz uma avaliação da estrutura mais importante da córnea, importante porque ela preserva a transparência da córnea. Então, nós temos aqui uma avaliação do endotélio corneano. Isso é uma microfotografia dessa camada da córnea, tá? É a camada ao qual essas células são extremamente especializadas, elas não se reproduzem durante a nossa vida, a gente já nasce com elas, porém, gradativamente a gente tem uma perda dessas células, tá? E essa perda, se atingir um certo nível, pode descompensar, quer dizer, a córnea pode não ter mais a capacidade de se manter transparente. Então, essa avaliação é fundamental para você decidir a técnica que vai realizar, dar uma previsão para o paciente do resultado, né? E até que medicamentos, existem substâncias viscoelásticas mais especializadas que protegem melhor essa estrutura e permitem que você
dê mais segurança tanto para o cirurgião como para o paciente. Bom, vocês conferiram agora a matéria com o Dr. Cisley, ele está dentro do centro cirúrgico e agora vamos conversar com a doutora Samara, que também é oftalmologista, e ela vai explicar como é feito esse procedimento cirúrgico e algumas dúvidas desde o nascimento do bebê, que fala sobre o teste do olhinho, não é, doutora? Tudo bem? Tudo bom, bom dia, Cleane. Pois é, a catarata, ela é um procedimento realizado num centro cirúrgico. O paciente vem, né, se interna, faz a cirurgia e vai para casa. Não precisa ficar no hospital, não precisa dormir no hospital. Então, um procedimento relativamente rápido, mas tem que ser feito tudo a nível mesmo de centro cirúrgico. E doutora, a gente estava conversando, gente, agora há pouco, sobre o bebê quando nasce, já é feito esse diagnóstico precoce, já para estar prevenindo se ele tem ou não a presença da catarata. Existe a catarata assim, mais comum é a catarata senil, que é a catarata relacionada à idade mesmo, né? Que é mais comum em pessoas idosas, a partir de 60 anos. Mas existe outros tipos de cataratas, que pode acontecer em qualquer idade, catarata relacionada às vezes à medicação, até o uso de colírios podem causar catarata. E existe a catarata congênita, que é a catarata que o bebê já nasce com aquela catarata. E essa catarata ela pode afetar os dois olhos ou só de um olho. E é por isso que a gente tem que realizar o teste do olhinho, que é um teste simples, mas muito importante, que vai diagnosticar precocemente essa catarata congênita, que de preferência deve ser feito logo no início, no nascimento, nos primeiros dias de vida. Que esse teste a gente vai saber se o bebê nasceu ou não com catarata congênita. Porque se ele tiver catarata, ele vai ter que realizar um procedimento cirúrgico e rapidamente, né? Porque isso vai influenciar na visão dele. Se essa cirurgia não for feita precocemente, ele pode ter um dano visual para o resto da vida. Então, é um exame que já está obrigatório no nosso estado, que todos os bebês devem ser feitos, deve ser realizado, e simples, mas muito importante. Confiram todos os benefícios da hidroginástica direcionados para gestantes. Falando de atividade física direcionado para gestantes, vou conversar com a educadora física Osineide Alves, ela que faz parte do mundo da gestante, falando sobre hidroginástica, atividades direcionadas a elas, não é? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem? E você? Então, Osineide, fala um pouquinho da sua formação como professora educadora física nesse mundo das gestantes. Você falou que tem curso sobre parto humanizado. Pronto, então assim, eu trabalho na área de hidroginástica já há um bom tempo. E como surgiu a necessidade de trabalhar só com gestantes? Teve um tempo que eu tinha várias gestantes no meu grupo e eu fazia uma aula como se fosse uma aula específica para elas e uma aula para o grupão. Aí daí surgiu necessidade, porque dentro da aula existiam várias perguntas dela em relação a como elas se sentiam, né? Por que das dores lombares, por que das câimbras? Eu falei, opa, vou ter que estudar, me aprofundar, porque eu estou trabalhando com um grupo especial. Então, para isso, eu preciso me especializar. E foi surgir um curso sobre o parto humanizado, que eu fiz numa época, já há um tempo atrás, e depois tive outra oportunidade de trabalhar o personal gestante, que é um trabalho também fora d'água, é um trabalho de solo, né? Então, hoje eu trabalho as duas vertentes. Faço um trabalho na água, trabalho no molhado, e um trabalho no seco, que é um trabalho de solo. Muito bom. Então fala quais são os benefícios da hidroginástica direcionada para esse público, as gestantes. Bom, dentro dos benefícios, hoje em dia as gestantes, ela pode procurar o exercício que mais lhe convém, né? Por exemplo, ela tem que se sentir bem ao realizar o exercício. Mas como as literaturas e outras coisas mostram que os exercícios aquáticos, ou a natação, ou a hidroginástica, são os mais procurados porque causam um certo conforto para elas, né? Aí, então, assim, uma das coisas, melhoria do sistema cardiorrespiratório, o nível cardiorrespiratório vai trabalhar bem a questão do coração, pulmão, melhoria de tônus muscular, ela pode manter o tônus e melhorar, porque a gente trabalha contra a resistência da água, o trabalho na água pesa, exatamente o trabalho contra essa resistência que vai dar uma melhoria de tônus, né? Melhoria das dores lombares, prevenção de diabetes gestacional, que é muito comum, né?
prevenção à hipertensão. Às vezes é muito comum a própria gestação, ela induz a uma hipertensão, dentre outros benefícios, né? A satisfação de estar na água. Quando ela está dentro da água, ela pode reduzir até 80% do peso corporal, depende de como ela esteja submersa. Então, assim, toda essa parte dá um desconforto assim, muito gostoso para ela. Então, acho que esse é um dos motivos delas procurarem a hidroginástica. E, geralmente, quando chegam aqui, elas já chegam induzidas pelo médico. Meu médico pediu para eu procurar a hidroginástica, né? Então, assim, são sempre bem-vindas para a gente fazer um trabalho bem legal. Agora eu vou conversar com a mãezinha também, que é praticante da hidroginástica, e vai falar dos benefícios, o que a hidroginástica traz de bom para você. Tudo bem? Bem, depois que eu comecei a fazer a hidroginástica, a minha disposição melhorou bastante, que foi justamente após o 3º mês, que eu não estava podendo praticar nenhuma atividade, então depois do 3º mês o médico liberou, deu o atestado, né? Então, juntamente com a volta da minha normalidade, com o fim dos enjoos e com o começo da atividade física, a minha disposição melhorou bastante, eu fiquei me sentindo melhor, a autoestima melhorou, você sente que você está se ajudando, fazendo alguma coisa por você, pelo seu filho. E já está de quantos meses? Já tem nome? Tem, é Luísa, 5 meses e meio. 22 semanas, né? Oh, coisa boa, só parabenizo a você que vai ser mamãe e eu também que estou com 5 meses, né? E vou começar agora a aula, vamos lá? Vamos lá. O nosso programa fica por aqui, mas no próximo sábado estarei de volta com mais novidades às 9h30 da manhã e a nossa reprise no domingo às 10 horas aqui na Nordeste TV, afiliada do SBT. E continuem mandando a sua sugestão de pauta através dos nossos e-mails e também das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. É um grande prazer receber o carinho de todos vocês e também saber que a nossa audiência aumenta a cada dia. Isso é muito gratificante, eu só tenho a agradecer a Deus e também aos meus familiares e amigos e principalmente a sua audiência. E se você tem alguma empresa e quer divulgar a sua marca no nosso programa, é só entrar em contato através dos telefones que estão na tela, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido pela nossa produção. Fique com Deus e até o próximo sábado e domingo, se Ele permitir.